Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando esse ano exclusivo aqui para o YouTube. Já tem alguns outros vídeos aqui neste canal que são de vídeos que eu gravo para o TikTok e eu coloco também aqui no YouTube, mas como esse vídeo vai ficar um pouco mais grande, mais longo, então eu decidi gravá-lo direto aqui para o YouTube. E sobre o que eu vou falar desta vez, que precisa de um pouco mais de tempo do que o TikTok dispõe. Se você acompanha Resident Evil, ou se você acompanha games no geral, você com certeza sabe que nesses últimos anos a Capcom fez remake de 3 jogos, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e surpreendendo, pelo menos a mim, eles também fizeram Resident Evil 4. Porque surpreendendo, né? Resident Evil 4, ele é um jogo que o 4 original, ele ainda era um jogo muito perfeitamente jogável nos dias de hoje, não tinha dificuldade alguma para encontrar, porque se eu procurar para o meu micro-ondas eu vou achar Resident Evil 4 para jogar. Mas enfim, eles entraram nessa leva de remake e com Resident Evil 4 eu cheguei a algumas conclusões sobre o que a Capcom pretende e algumas teorias eu quero compartilhar aqui com vocês e abrir essa discussão. Então, primeiro eu vou fazer uma timeline de alguns eventos, né, de tudo que tem acontecido até o momento, e daí eu entro nas teorias para o futuro. Então, vamos lá. Tudo começou ali em meados de 2012, 13, com o lançamento de Resident Evil 6. Resident Evil 6 ele é bem polêmico, né? Tem umas pessoas que amam, umas pessoas que odeiam e tem as pessoas como eu que amam odiar. Eu não sou hater de Resident Evil 6, mas eu reconheço que ele é um jogo questionável em muitos aspectos, mas eu me divirto jogando. Enfim, Resident Evil 6 saiu, a Capcom gastou muito, ela investiu muito, ela apostou muito em Resident Evil 6 e foi um fiasco, né? As críticas detonaram, os fãs também não ficaram contentes com Resident Evil 6 e eles já estavam trabalhando ali em Resident Evil 7 e era uma versão que teria o Leon e a Sherry, seria com eles dois, né? E eles estariam investigando alguma coisa na Europa, enfim, não temos muitas informações, apenas essas fotos que eu tô deixando aqui do lado para vocês darem uma olhada. Enfim, com o fiasco de Resident Evil 6 e 2012, 13 foi um ano muito sombrio para Capcom, que eles chegaram até a beira da falência, não só por conta de Resident Evil, mas algumas outras franquias deles, enfim, foi caótico para Capcom essa época e eles tiveram que dar um passo para trás e olhar um todo e pensar, e agora o que a gente faz a partir daí? Então, eles perceberam que não dava para fazer uma continuação direta do 6, porque o 6 foi um fracasso. Eu não sei se vocês sabem, mas eles chegaram a cogitar colocar o Wesker em Resident Evil 6, mesmo que ele já houvesse morrido no 5. Eles estavam tentando uma maneira de fazer isso acontecer, mas eles viram que ia ficar difícil, complicado. Então, eles pegaram um personagem novo que eles já tinham criado para ser o parceiro da Sherry e decidiram que esse menino ia ser filho do Wesker. E foi assim o nascimento de Jake Miller. O Jake também se tornou um personagem muito polêmico, ninguém entende essa coisa de filho do Wesker e eu me incluo, eu achei super esquisito, né, terem trazido um filho do Wesker do nada, embora sim, eu gosto do Jake. Em 2015 saiu o anúncio do remake de Resident Evil 2. E em 2017 saiu o Resident Evil 7, que iniciou um novo arco na história com um protagonista novo, câmera em primeira pessoa, a estreia da Unreal Engine e tudo muito distante do que a gente já a conhecia. E por que eu acho que eles fizeram Resident Evil 7 tão distante do que a gente já conhecia? Porque eles queriam já começar um reboot. Então eles não podiam fazer um jogo que conflituasse com o que já havia acontecido. E calma lá que eu vou explicar ponto a ponto, passo a passo de toda essa minha teoria. Bem,
Eu acredito sim que a Capcom quis rebootar Resident Evil, mas eles sabiam que os fãs antigos, e eu me incluo, iria reclamar muito. Eu mesma, se a Capcom tivesse anunciado ali pós Resident Evil 6 que eles iriam rebootar tudo, eu já teria falado, então tá bom, não quero mais saber do que acontece, vida que segue. Então, eles fizeram esse Resident Evil 7 muito distante do que a gente tinha para não conflituar com nada e começaram o reboot com Resident Evil 2. Porque se voltasse e fizesse um que já tinha remake, ia dar muito na cara. Vamos lá, gente, acompanhar a minha teoria da conspiração. Enfim, ainda em 2017 saiu o Resident Evil Vendetta em maio, que é um outro filme de CGI que tem aí Leon, Rebecca e Chris como protagonistas. Em 2019 sai o remake de Resident Evil 2, que a Capcom sempre deixou claro que é uma reimaginação. Eles não chamaram nem de reboot, nem de remake. Eles criaram essa palavra aí, falando que eram os acontecimentos de Resident Evil 2 clássico, mas de uma maneira reimaginada. E se você for prestar atenção, uma coisa que eu reclamei muito em 2019 com o lançamento do remake do 2 foi que eles desconectaram o Resident Evil 2 de tudo que já tinha acontecido antes. Eles mudaram a chegada do Leon, que no Resident Evil 2 clássico fala que ele chegou atrasado pro primeiro dia de trabalho porque ele estava de ressaca por ter terminado com uma namorada. Mas no remake eles colocam aí que o Leon era para ele ter chegado uma semana antes, mas avisaram, falaram que era para ele não vir e ele decidiu ir mesmo assim. Outra questão é que não tem uma citação da mansão em lugar algum dos eventos que aconteceram na mansão. O Marvin, quando ele encontra a Claire, e a Claire fala que tá procurando o Chris, ele fala, então você é a irmã do Chris, tal. E ele fala, o Chris tá de férias. Ele não fala em momento algum de tudo o que o Chris passou, como ele falava no original. E quando o Leon vê o Marvin, também eles têm ali o diálogo deles. E se a gente for avançar um pouquinho pro remake do 4, fica subentendido que a Claire nem chegou a encontrar o Marvin. Quem encontrou o Marvin foi o Leon. Seria meio que o cenário A do Leon com o B da Claire. Mas enfim, a gente vai chegar em Resident Evil 4. Outra questão também que foi mudada é a questão de Ada Wong. Porque no Resident Evil 1 ela já era citada em uma senha de computador de um cientista chamado John. E no Resident Evil 2 clássico, ela diz que está lá procurando esse tal de John. A ligação do John, da Ada, é o John. Agora, nesse Resident Evil, já não é mais. O John não é nem ao menos citado, namorado, nada. Ela se apresenta como uma agente do FBI. E tem toda uma conexão com o Ben. O que também acontece é a adição do orfanato e da Umbrella tá usando ali crianças em experimentos. Isso é só muito... Tem também uma carta em que deixa subentendido uma carta do Chris lá na Europa, que ele manda pro Barry e pra Jill, ali decifrada em códigos, em que o Chris fala, né, Jill, se a Claire procurar você, pode falar pra ela que eu tô bem. Então, Jill e Claire já se conheciam desde aquela época. E também, no final, a Claire não fala nada sobre ir atrás do irmão, que é o que gera Resident Evil Code Verônica, né? A Claire indo atrás do Chris na Europa. Mas nesse, ela não fala absolutamente nada sobre ir atrás do Chris. Então, perceba que o remake do Resident Evil 2, ele não tem ligação nenhuma com o que acontece antes. E também, ele não deixa nenhum gancho para o futuro. Em 2020, nós tivemos o remake de Resident Evil 3 e mudou o jogo inteiro, né? Apenas isso que aconteceu. É um jogo novo que eles decidiram colocar o nome de Resident Evil 3 e colocaram a Jill, Nemesis e Nikolai e Carlos. Basicamente foi isso. Mas algumas mudanças específicas que eu quero pontuar é que eles acrescentaram um Dr. Bart, né? Que era o médico que estava ali criando a vacina. Eles deram uma importância maior para a vacina. Eles trouxeram, ligaram, conectaram o Nemesis com o Las Plagas, né? Existem alguns zumbis de Resident Evil que são similares com os ganados de Resident Evil 4, em que tem as plagas saindo, enfim.
Ele aparece na campanha da Jill, conectando o 2 com o 3. Eles também conectaram o 2 com o 3 através da morte do Marvin, que é bem diferente do que havia sido mostrada no Outbreak. E tem também toda a questão do mistério do Nikolai, para quem ele estava trabalhando. Que no final a Jill fala que vai investigar e tem uma cena pós-crédito. Então Resident Evil 3, ele deixa um gancho para o futuro. E eu nunca entendi, porque eu sempre falei, para que deixar um gancho para um jogo que é um remake? Ou seja, não vai ter continuação. E hoje eu pergunto, será que não vai ter? Em 2021, nós tivemos Resident Evil Village, que é uma continuação dos eventos de Resident Evil 7. Resident Evil Village é o Resident Evil 8 e traz aqui uma continuação direta de Resident Evil 7 com a família Winters. Porém, duas coisinhas que eu quero destacar é a ligação da mãe Miranda com o Spencer, que foi aluno dela, e tem um file do Spencer para ela, onde ele fala um pouco sobre estar fundando a Umbrella, fala sobre África, fala sobre uma determinada flor, então assim, Resident Evil 5 fica no ar. Em 2021 sai também Resident Evil Infinite Darkness, que é uma série CGI canônica que saiu na Netflix com Leon e Claire, e que também fala um pouquinho ali da Tricell. Tricell? Resident Evil 5. Em 2022 nós tivemos a DLC da Rose, que quem se importa. E em 2023, em março, nós tivemos o lançamento do tão aguardado, aclamado remake de Resident Evil 4. Quando eu joguei a demo do Resident Evil 4, uma coisinha que eu já fiz... que é ali na abertura não é citado nada sobre o fim da Umbrella, né? Tem depois no jogo algumas falas um pouco soltas, mas na abertura do 4 original já dava todo o contexto do que aconteceu nesses últimos anos, que era ali do fim da Umbrella. Agora, no 4 ou no 4 Remake, não existe nada disso na abertura. Na cena de encontro de Leon e Ada, não tem o Leon falando que a Ada trabalhava para o Wesker. Eles também mudaram toda a questão da Operação Javier, que é um capítulo do Darkside Chronicles, onde conta a história do Leon e do Krauser, e lá é só o Leon e o Krauser. Aqui, na briga de peixeira, tem um momento que o Krauser menciona sobre ter uma equipe que morreu na Operação Javier. Então, eles já fizeram essa mudança. O Luiz tem uma ligação, ele trabalhava para a Umbrella, né? No original ele não trabalhava para a Umbrella, ele era só um pesquisador, e agora ele trabalha para a Umbrella e ele tem ligação com o Nemesis. Temos a fatídica cena pós-créditos, onde o Wesker aparece, e a gente pode ver aqui cenário de Resident Evil 5, a gente pode ver Excella, e talvez eu esteja enxergando coisa onde não tem, mas isso aqui me parece muito o Chris, especificamente no Revelations 1, quando ele tá ali na neve com a Jéssica. Gente, eu sei que eu posso estar viajando, mas parece muito. Pra mim, remake de Resident Evil 5 já é uma realidade. Também em 2023, dia 7 de julho, vai sair Resident Evil Death Island, que é um novo filme CGI que vai se passar um ano após Resident Evil Vendetta, e vai ser aí os Vingadores de Resident Evil. Vai ter Jill, vai ter Chris, vai ter Leon, vai ter Claire e vai ter Rebecca. A gente já viu pelo trailer que vai ter ligação com Raccoon City, porque a gente tem soldados da Umbrella, a gente tem a placa de Raccoon City e o vírus falado ali, que tem uma parte do trailer que a Claire fala que o vírus tem ligação com o T-Vírus, que é o vírus, o primeirão lá de Resident Evil 1. Vamos lá, há alguns meses atrás saiu uma notícia de que a Capcom estava registrando o domínio de Resident Evil Director's Cut, da RPD e do escudo dos Stars. Isso, inclusive, foi paralelo de quando a Capcom pediu para aqueles fãs que estavam desenvolvendo o remake de Resident Evil 1, né, o remake do remake, e também um remake de Code Verônica, né, que havia alguns fãs desenvolvendo, e a Capcom pediu para parar. E foi na mesma época em que a Capcom fez esses registros.
Agora vamos às minhas teorias do que eu acho que vai acontecer no futuro baseado em tudo isso que eu acabei de falar. Eu acho que vem aí sim o remake do remake. Porque agora que a gente tem remake do 2, do 3 e do 4, o remake do remake, o remake de Resident Evil 1 que eu amo, que é o meu Resident Evil preferido, ele é o único que tá diferente, né? Porque ele tem a mecânica diferente, enfim. Então eu acho que a Capcom vai fazer sim um remake de Resident Evil 1 e vai chamar de Resident Evil Director's Cut. E vão haver mudanças. Eu também acho que é muito possível que aconteça um novo Chronicles, seja Darkside Chronicles ou Umbrella Chronicles, mas eu acho muito possível que venha aí um novo Chronicles para falar melhor sobre a queda da Umbrella, que eu quero muito. Eu nunca me conformei com o fato da queda da Umbrella ser um capítulo em um spin-off que, sabe, que é bem assim, deixado de lado. E também por essa questão do Operation Rabier, eu acho que vem aí sim, pode ser que venha um jogo novo explorando todas essas coisas. Tá todo mundo com os olhos atualmente em remake de Resident Evil 5, né, por conta da cena pós-crédito. E eu acho que sim, ele vai acontecer, já é uma realidade, mas eu acho que antes disso vem um remake do remake, um possível Chronicles, quem sabe um remake do Code Verônica. Acho pouco provável, menos provável, infelizmente, mas ainda assim possível. E depois venha o remake de Resident Evil 5, que vai provavelmente deixar um gancho pro Resident Evil 6, pro remake de Resident Evil 6, e daí eles vão ter remakeado tudo e deixado a timeline certinha desse reboot do jeitinho que eles querem pra continuar. Não sei exatamente. Óbvio, eu não sei de nada, né, gente? Eu não prevejo o futuro e eu também não trabalho na Capcom. A ordem que as coisas vão acontecer. Mas a minha aposta é de que o próximo jogo seja no passado. Eu não acredito que o próximo jogo seja um Resident Evil 9. E eu também não acredito que o próximo jogo seja remake do 5. Eu acredito que o próximo jogo ou vai ser um Revelations, alguma coisa de antes disso tudo. Eu acho também que a chave de tudo isso, das decisões que a Capcom tomou, é o Wesker. Porque a Capcom nunca mais conseguiu emplacar um vilão marcante como o Wesker depois de Resident Evil 5. Embora nós temos Morgan Lansdale do Resident Evil Revelations 1, que é maravilhoso e tá no churrasco, mas enfim. E como eles pensaram em colocá-lo no Resident Evil 6 e desistiram, Resident Evil 6 deu tudo errado. E então eu acredito muito que a Capcom vai fazer alguma coisa diferente, que a Capcom vai tentar explorar mais o Wesker sim. Talvez ele nem morra no remake do 5, não sei. Mas o futuro tá aí. De qualquer forma, tudo que a gente pode fazer por enquanto é especular e aguardar, e foi isso que eu fiz nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o meu raciocínio, porque eu sei que eu posso ser um pouco doida às vezes, mas eu quero que você coloque aqui nos comentários quais são as suas teorias para o futuro de Resident Evil, o que vocês pensam a respeito do que vai rolar, o que você tá achando desse monte de remake. E eu acho que é isso, então me sigam nas outras redes sociais que estão aqui na descrição. Eu apareço muito mais no TikTok e faço lives lá também. Mas eu pretendo aparecer aqui com vídeos inéditos também, então se inscreva no canal e eu acho que é isso, gente. Tchau!